idolatria e inconstância. Mas qual seria a relação entre essas duas palavras? Um idólatra tende a ser mais inconstante? Por quê? Lá no livro de Atos, capítulo 14, a gente vai perceber um milagre que Paulo opera a partir de uma fala. No versículo 10, ele fala direcionado a um homem. Disse em alta voz: levanta-te sobre os teus pés, e ele saltou e andava. Aqui, uns versículos anteriores, vai dizer que esse homem tinha uma limitação desde nascença, nunca andou. E a partir da fala de Paulo, ele vive esse milagre. Mas nos versículos seguintes, a gente pode observar como a multidão reagiu a isso. Versículo 11. Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo na língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. A multidão via, a partir dessa atitude de Paulo, como se Paulo fosse um próprio Deus encarnado. Olhavam para Paulo e idolatravam ele a partir daquele milagre, e outros que observaram, dizendo: gente, isso é um Deus que está no nosso meio. E aí eles vão seguir no versículo 12. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, ou seja, davam nome de planetas, né, que eles entendiam como deuses. Barnabé era chamado de Júpiter e Paulo chamado de Mercúrio, porque esse era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queriam a multidão oferecer sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e, correndo para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens. E aí Paulo vai exortar e vai explicar quem é Deus, como Deus fez as coisas, o que Deus entregou por eles. E Paulo e Barnabé gritam para a multidão: parem com isso, como assim oferecer sacrifício a nós? Somos homens igual vocês, reparem isso, reparem aquilo. E aí, com muita dificuldade, né? Aqui o versículo 18 vai dizer: dizendo isso, com dificuldade impediram as multidões que oferecessem sacrifícios. Então eles sofreram ali para argumentar e dizendo: parem com isso, não faz nenhum sentido o que vocês estão fazendo, isso é uma bobagem, isso é um erro, não tem cabimento. Mas eles conseguiram que os sacrifícios não acontecessem e que a multidão, de alguma forma, parassem aquele movimento. Porém, reparem no versículo seguinte: chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Essa mesma multidão que agora há pouco estava idolatrando Paulo, apedrejaram ele até a morte. Claro, houve um equívoco aqui, eles não mataram de fato Paulo, pensaram que estava morto, jogaram, levaram o corpo para fora da cidade. No dia seguinte ali ele se levantou, entrou de volta, tudo bem. Mas essa mesma multidão que idolatrava foi a multidão que em seguida foi convencida a apedrejar. Por que esse tipo de coisa acontece? Nós, como seres humanos, temos um desejo enraizado, há algo dentro de nós que nos convida a adorar. Nós temos uma natureza de adorador porque fomos criados com esse propósito. Mas quando nós não discernimos com o Espírito Santo o que ou a quem adorar, nós começamos a adorar coisas e pessoas corruptíveis, coisas desse mundo, coisas passageiras, coisas pequenas. E diante da frustração dessas coisas não corresponderem à altura, à adoração que temos para fazer, quando eles desejam adorar Paulo e Paulo não recebe, e depois tem alguém que incita ou fala mal de Paulo, ou mostra que ele é um charlatão, ou que está inventando história, ou que é um dissimulador, facilmente a multidão é convencida e convertida para o apedrejamento. Ou seja, pensando bem, realmente, esse cara ele não merece ser idolatrado, vamos apedrejá-lo.
Esse apedrejamento não é propriamente sobre a atitude de Paulo, mas um reflexo da atitude da multidão. A multidão, com raiva da sua escolha e com raiva da sua decepção. Meu Deus, como eu fui tolo de pensar que esse cara é um Deus. Ele não é Deus nada, eu vou matar ele. Mas essa raiva era a raiva expressa da multidão contra si mesmo. Agora, saindo um pouco desse contexto aqui, dessa esfera e dessa realidade propriamente bíblica, quantas vezes será que nós não temos idolatrado coisas e pessoas? E quantas vezes nós não temos sido também inconstante em nossas decisões? Vou, não vou mais. Quero, não sei se quero. Vou fazer com toda certeza. Não vou fazer de jeito nenhum. Por que isso? Porque a gente volta toda a nossa atenção e todas as nossas energias para coisa que não deveria ter tanto o nosso foco. Ou às vezes até para pessoas que tudo bem, merecem amor, merecem cuidado, merecem atenção, mas não merecem todo o nosso foco como se fossem deuses. Porque quando a gente atribui toda a nossa energia a essas pessoas, na primeira decepção, na primeira falta, na primeira falha, nós queremos apedrejar essas pessoas, mas não pela falta delas, e sim pela decepção nossa. Um idólatra, ele naturalmente, ele inevitavelmente, bem como foi ilustrado nesse episódio bíblico, ele vai pender para a inconstância. Porque estar firmado em coisas inconstantes é ser tão quanto ou mais inconstante do que elas. A única maneira de nós sermos e vivermos como verdadeiros adoradores e constantes, firmes, convictos, é estar firmado na rocha. É render louvores e adoração ao único digno de louvor e adoração, o nosso Deus, perfeito, que sem corrupção, sem mácula, benigno, santo, poderoso, que nós possamos rever as nossas atitudes diárias, as nossas decepções. Toda decepção nossa, na verdade, não é com um objeto ou uma pessoa, é com nós mesmos. Toda decepção é reconhecimento de uma má escolha que tivemos. E essa decepção indica, quanto maior for essa decepção, maior foi o ídolo que tivemos. Seja dinheiro, seja pessoa, seja cargos profissionais, enfim. Reveja, será que a gente não tem idolatrado coisas que não cabem nesse lugar? Tenhamos Deus como único e suficiente para a nossa adoração, para o nosso foco, para a nossa atenção. E aí a gente vai conseguir transbordar em todas as outras áreas de nossa vida. Deus abençoe seu dia. Compartilhe essa mensagem.